entre os gestores municipais de todo o Brasil, porque o Congresso Nacional avança com projetos que podem significar mais despesas para os municípios. E os prefeitos preparam uma nova marcha a Brasília para cobrar do Congresso Nacional reflexão sobre essas medidas que podem dificultar a situação fiscal dos municípios, como conta agora o repórter Carlos Alberto sobre a marcha que está sendo preparada para Brasília. Os prefeitos dos 184 municípios do Ceará estão sendo chamados a se engajar à marcha da Confederação Nacional de Municípios, CNM, marcada para o dia 5 de julho em Brasília, para mais um grito contra o aumento de despesas e redução de receitas das 5.568 cidades brasileiras. O grito eclode com as mudanças no ICMS que atingem os estados e os municípios. O impacto financeiro nos cofres das prefeituras, calculado com base nas chamadas pautas mais prejudiciais propostas, pode superar, de acordo com a análise da CNM, os 100 bilhões por ano. Como estratégia para evitar esse golpe financeiro, os prefeitos querem a aprovação da proposta de emenda à Constituição, a PEC 122/2015, que proíbe a criação de novos encargos para os municípios sem a devida previsão orçamentária. Os dirigentes municipalistas temem uma situação caótica caso o Congresso Nacional avance com projetos que fragilizam as finanças dos municípios. Os dados levantados pela CNM apontam que no Congresso, em apenas 6 propostas de pisos salariais para diferentes categorias, o aumento de despesas para os municípios supera os 55 bilhões de reais por ano. Uma dessas iniciativas é a instituição do piso, 2 salários mínimos dos agentes comunitários de saúde e de endemias. A lei do piso foi sancionada. Com informações dos bastidores políticos, Carlos Alberto. Há mais motivo para preocupação entre os prefeitos do Brasil e também do Ceará, jornalista Beto Almeida? Sim, Luciano. Nesse aspecto aí, há muita preocupação, porque os prefeitos têm razão. Eles, na realidade, é o seguinte, eles já olham para o futuro e um futuro próximo. Quando se cria uma despesa e você não prevê a receita, isso vai estourar em algum lugar. Eu concordo plenamente que é justo, por exemplo, a gente já falou sobre isso daqui, a questão dos agentes de enfermagem, de saúde, de combate às endemias, que por sinal estão com o piso salarial garantido no valor de 2 salários mínimos, né? E esse pagamento ainda não começou a ser realizado porque os municípios dependem de transferência da contrapartida da União. Exatamente, que é algo que ainda está sendo ainda discutido e resolvido lá no Congresso Nacional e também junto ao governo. Mas aí não para por aí, porque ontem a CCJ, que é a Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados, aprovou a admissibilidade daquele outro projeto, Luzino, que regulamenta e reconhece como constitucional o piso salarial dos enfermeiros em todo o país. Qual é a diferença e qual é o lado bom disso daqui? É que não é apenas um projeto de lei que poderia vir a ser questionado, inclusive pelos municípios, que poderia vir a ser questionado por outros entes que tenham interesse contrariados na matéria, mas é uma PEC. Ou seja, o piso salarial dos enfermeiros vai ser instituído na Constituição. Então não vai ser alvo, por exemplo, de pedido de suspensão da lei, de ilegalidade, de inconstitucionalidade. Então, esta é uma garantia que os enfermeiros passam a ter. Eu acho que a categoria merece mais do que aplausos, porque ela foi muito aplaudida durante a pandemia de Covid e desenvolveu e continua desenvolvendo um trabalho que é necessário, que é fundamental para a saúde em todo o país, mas ela precisa também de reconhecimento, e esse reconhecimento está avançando. Agora, traz essa preocupação, não tenha dúvida, uma preocupação que precisa ter exatamente uma fonte de custeio. O Novo foi o único partido que até agora tem se posicionado contrário, porque diz que até agora não está garantido a fonte de custeio que vai bancar o salário dos enfermeiros em todo o país.